A quinta-feira do Internacional foi marcada por um treinamento no CT Parque Gigante, onde os jovens se destacaram. Vários deles tiveram a oportunidade de mostrar o seu futebol para o técnico Mano Menezes, e isso deverá ser uma tendência ao longo das próximas semanas, em especial em algumas posições. Fora de campo, Victor Cuesta tem o seu contrato ampliado com o Botafogo, o que significa que ele não deverá voltar a vestir a camisa do Internacional. Além disso, tem um futuro de D'Alessandro, que está definido a partir de agora. Ele será comentarista na Copa do Mundo de 2022. Para o jogo de segunda-feira, a dúvida fica em torno de Alexandre Alemão, que não participou da atividade do dia de hoje. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira. Fechado? Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante pela manhã, que eu estive presente. Uma atividade onde o Mano dividiu a equipe em dois grupos e realizou trabalhos coletivos, mini-jogos, tá? De ataque contra a defesa. Ele misturou bem o time, não deu para ter uma ideia sobre time titular e time reserva. Ficou bem complicado de tentar identificar isso. Mas o que me chamou a atenção desse treinamento é que jovens jogadores tiveram a oportunidade de mostrar o seu futebol para o Mano Menezes. Por exemplo, foi o primeiro treino que eu vi o Matheus Dias treinando na sua posição. O Matheus Dias, volante, campeão brasileiro do Sub-20 pelo Internacional, já treinou como zagueiro, já treinou como lateral direito, já treinou como meia, nunca como volante. E hoje eu vi ele treinando como volante. E treinou bem. É um jogador muito elogiado internamente no CT Parque Gigante. Alguém que se projeta, que tenha melhores alternativas ao longo, inclusive, desse ano e desse campeonato brasileiro. O Dedé, zagueiro, também treinou e treinou bem. O Rangel foi um que teve oportunidade também e deverá ter maiores oportunidades ao longo das próximas semanas. Aliás, nessa tarde eu gravei um vídeo falando sobre Vinícius Rangel, esse lateral esquerdo que foi a novidade no treinamento de hoje e que terá oportunidades em um futuro próximo, e eu explico nesse vídeo o porquê. Pensando no time da próxima segunda-feira, o Mano, é verdade, não indicou a escalação da equipe, mas a tendência é que o Maurício siga como titular e o Alan Patrick siga no banco de reservas. A grande preocupação ficou em torno do Alexandre Alemão. Ele ficou nas dependências internas do CT Parque Gigante, fazendo um trabalho específico, e o Internacional não divulgou o porquê. Mas houve um clima de preocupação. Olha, não se sabe se o Alemão vai ter condições de atuar na segunda-feira contra o Avaí, porque sequer conseguiu ir para o campo de treinamentos nessa quinta-feira. Então gerou uma preocupação em cima dele. A gente vai ficar ligado amanhã se o Alemão vai para o campo, se não vai, se for aí fica tudo certo e ele deverá ser mesmo ainda o titular contra a equipe do Avaí, tá? No mais, Kehler, o goleiro, porque o Daniel tá suspenso, Bustos, Vitão, Mercado e René, Gabriel, Edenilson vai voltar para o time, Depena, Maurício, Wanderson, e aí a dúvida no ataque por enquanto, já que o Alemão não treinou nessa quinta-feira, tá? A gente teve a apresentação do Igor Gomes, defensor colorado, que treinou hoje inclusive como lateral direito e foi apresentado no CT Parque Gigante. Ele veio após rescindir o seu contrato com o Barcelona, tá? Ele estava no Barcelona B, expirou seu contrato, veio para o Internacional livre no mercado. O Inter fechou um contrato com ele e analisou muito a questão física do jogador, porque ele teve muitos problemas de lesão na Europa. E ele falou sobre isso na apresentação. Disse que esses problemas atrapalharam ele, mas que hoje ele entende que está 100%. E as avaliações físicas mostraram isso. Que agora é ter uma sequência de treinamento, é ter uma sequência jogando para poder ganhar mais ritmo, ganhar confiança e poder voltar a jogar. Outra pergunta que foi feita para ele foi em relação à posição que ele prefere jogar. Porque ele na base era lateral direito, mas se destacou como zagueiro ao longo dos últimos anos. E ele disse que se sentiu muito à vontade jogando como zagueiro. E me parece que a posição preferida dele de fato é zagueiro. Ainda assim é um jogador que tem essa versatilidade, como o Gabriel Mercado, por exemplo, que era lateral direito, virou zagueiro, mas antes já era zagueiro também. O Igor Gomes é um cara que pode jogar nessas duas posições e ajudar o Mano Menezes nesse aspecto. Mas a gente viu nessa quinta-feira o Igor Gomes trabalhando como lateral direito. É um jogador que se disse com velocidade, com um bom passe
e a gente vai ver o desenvolvimento desse atleta. É um jogador que vem principalmente para grupo, não chega exatamente para ser titular. Vamos ver o desenvolvimento dele com a camisa do Internacional. Quero falar sobre Victor Cuesta, tá? Porque o Internacional desmentiu uma informação que foi repassada pela diretoria do Botafogo para a imprensa carioca. A informação que veio lá do Rio era a seguinte: o Cuesta está agora com um contrato válido com a equipe do Botafogo até o fim do ano de 2023. O empréstimo dele ia até a metade do ano de 2023. Agora vai até o fim do ano. Exatamente quando o contrato dele se encerra com o Internacional. E aí algumas informações importantes. Primeiro, o Inter não vai ter uma prorrogação automática de contrato com o Cuesta. O contrato dele com o Inter se encerra em dezembro de 23 e aí ele vai ficar provavelmente de graça para a equipe do Botafogo. A diretoria do Botafogo havia dito para os repórteres de lá que, a partir do ano de 2023, o Botafogo iria pagar integralmente o salário do Victor Cuesta, tá? Essa informação foi repassada pela diretoria do Botafogo. Começou a circular por aqui e o Internacional acabou se manifestando através da assessoria de imprensa e desmentindo essa história, pelo menos do ponto de vista do Internacional. Mensagem do Inter, tá? Tá errada a informação de que o Inter pagou ou segue pagando os salários do Cuesta. O Botafogo arca com todos os valores desde a ida dele por empréstimo. E o Inter recebeu o pagamento do Botafogo pelo empréstimo em 2022 e vai receber novamente pelo empréstimo em 2023. Então assim, o Inter diz que está recebendo valores por ceder o Cuesta por empréstimo para a equipe do Botafogo e não paga salário nenhum pelo jogador. É uma informação diferente do que o Botafogo repassou por lá. Fica essa guerra de versões. A versão do Inter, quando vem a público desmentir, colocando a cara do Inter, eu vou tender a acreditar mais nessa história do Internacional e vou trabalhar com essa informação aqui, de que de fato o Inter não paga nada pelo Cuesta e o Botafogo inclusive pagou algo pelos dois empréstimos, né, que realizou, um nesse ano e outro para a temporada de 2023. Uma última, sobre D'Alessandro. Hoje ele anunciou um novo passo no seu futuro. A gente fala muito sobre a possibilidade de D'Alessandro voltar a trabalhar no Internacional, já disse que com essa direção é pouco provável, até pelos atritos que ele tem com alguns dirigentes, em especial o Dani Dubin, que é o primeiro vice-presidente do Internacional. Ele vai ser comentarista da Copa do Mundo. Quando eu conversei com o D'Alessandro, ele foi lá na Bandeirantes e a gente trocou uma ideia bem legal. Ele disse que um dos desejos que eu tenho é assistir a Copa. Ir para o Catar assistir a Copa. E ele vai fazer isso, trabalhando pela Globo. O D'Alessandro vai ser comentarista da Globo na Copa do Mundo. É um estilo diferente de carreira dele. Ele já disse que estava gostando dessa história de se comunicar. Ele abriu um podcast, inclusive, com o pessoal da Conmebol, onde ele entrevistou o Veron, entrevistou outras pessoas, e agora vai ser comentarista pela Globo na Copa do Mundo. Sucesso pro Dali nessa trajetória agora desse lado do balcão como comentarista. Vai levar pau de jogador? É isso aí, Dali. Te acostuma que é normal, tá? É normal. Quem é vidraça sofre com isso aí mesmo e tu sabe muito bem. Gente, para fechar, vamos falar de KTO. Eu já vou começar a passar algumas odds do fim de semana, tá? O Inter não joga nesse fim de semana, o Inter só joga na outra segunda-feira, mas ainda assim a gente tem alguns jogos interessantes para observar aqui na KTO. Por exemplo, na rodada do Campeonato Brasileiro a gente vai ter no dia 20 é sábado, né? Dia 20 é sábado. A gente vai ter Fluminense e Coritiba. Vitória do Fluminense 1.4, empate 4.2, vitória do Coritiba 7. Não esquece de jogar na KTO, te registrar, colocar o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E também te registra no grupo do ADUPLA no Telegram. Dicas diárias de apostas, brindes sendo sorteados semanalmente. A gente já sorteou nessa quinta-feira uma camiseta do Uruguai, free bets, bonés, lá no grupo do ADUPLA do Telegram, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!